O Ileaê, ele homenageia 100 anos de Manhilda e ele homenageia 100 anos de Agostinho Neto. Como a senhora sente essa homenagem a essas duas figuras emblemáticas da cultura negra? A Maílda, ela foi a pessoa que eu acho assim responsável por todo esse direcionamento do Ileaí, porque ela buscou uma melhoria para o povo dela, no que diz respeito à educação, à cultura e à religiosidade. E, em consequência disso, também uma importância à mulher, porque desde o início, com a beleza negra, a intenção era nada mais, nada menos do que enaltecer a mulher e respeitá-la na sua beleza, na sua plenitude e na coisa mais bonita que nós temos, que é a dança, os movimentos e a cultura, porque cada vez que tem uma beleza negra é uma história para contar. Então eu acho que a Mãe Hilda, ela contribuiu de uma maneira efetiva para a educação, a cultura e a religiosidade, que envolve esse, esse grupo que é tão forte que é ainda uma referência. E nos anos 70, principalmente quando acontecia nos Estados Unidos, aqui acontecia no 74 e lê aí. Acontecia também uma questão que era a brasilidade, que era muito do Sudeste, mas a Bahia estava fazendo um movimento que hoje é uma riqueza para nós. Em relação a Agostinho, eu acho que é uma merecida, porque é uma pessoa que lutou muito pelo país dele e teve uma coisa importante, ele era um escritor, era um poeta, né? A escrita dele é uma poesia, né? E ele é uma referência, foi uma referência para nós. Então, eu acho que juntar esses duas ancestrais, né? Essas duas entidades que são base para a nossa cultura, é uma coisa muito importante. É o Ileaê revelando cada vez mais a sua ancestralidade e para que veio. Eu acho que qualquer pessoa que vai para a rua assistir vai ficar curioso, principalmente dos dois, né? Não só de Manhilda, que é uma mulher muito batalhadora e que era uma pessoa muito firme, e como também o Agostinho. Então, são duas figuras, uma masculina e uma feminina, que são iguais. Isso também é uma coisa bonita. Quer dizer, são igualdade de gênero, um monte de situações ligadas à ancestralidade, à cultura, às artes, à religiosidade, ao povo mesmo em si, que abraça desde 74 essa longa história de defesa, resistência. Falar em Leaê é falar em resistência. A aparição do Ileaê, o surgimento do Ileaê, ele muda o comportamento, dá uma sacudida no comportamento da sociedade de então. E no caso do povo negro, tem uma questão que eu quero conversar com a senhora, que está relacionada à roupa. Os negros, no Ileaê, inspirados no Ileaê, passam a usar roupas coloridas. Enfim, é interessante aproveitar essa oportunidade para saber a visão da senhora em relação a isso, por favor. Nos anos 70, eu passei por uma transformação, porque fui estudar fora do país. E olhar o país de fora é muito importante para a gente, porque a gente começa a ver quantos valores nós temos. E, ao retornar, em 80, né? E depois fui logo para São Paulo. Nesse momento, acontecia em São Paulo um movimento da brasilidade.
Era uma brasilidade sem a presença da questão afro, que mais adiante chamamos afro-brasileira. Isso, vamos dizer, nos anos 80. E então, o que é que acontece? O Ileaê, ele, nos anos 70, eles mostram uma maneira diferente, como você colocou, de se vestir para a sociedade. E é um figurino, é um figurino, mas um figurino que, consequentemente, ele influencia o cotidiano, porque Dete Lima é uma precursora, é uma pessoa que trabalhou muito esse estilo, ao mesmo tempo que depois Cunha trabalhou a estampa. Hoje temos uma outra pessoa na estamparia, mas se criou uma identidade, se construiu um padrão que até hoje são identificados e são repetidos, cada um na sua modalidade, cada um com o seu texto, cada um com o seu repertório, em outras localidades. Aqui mesmo, eles foram que iniciaram e atrás deles vieram tantos outros, cada um tendo a sua identidade. Então, esse momento inicial, ele é muito forte. É que nem o movimento dos anos 70 nos Estados Unidos, das Panteras. Esse movimento, para mim, é similar, porque traz uma nova situação, porque traz o que? O negro é bonito, eu sou a mais bela. Então, a passarela é de arrepiar, porque as pessoas são todas rainhas, são todas princesas, são todos reis. Então, esse é o que até hoje o Ileaí, quando passa, deixa esse. Qual é a magia dessa estamparia? A senhora que é tão envolvida na estamparia como designer, porque é tão lindo olhar para a fantasia do Ileaê. É porque ela conta uma história. Quando o Cunha iniciou, ele começou a contar uma história que nem se faz na África. Quando se comemora alguma coisa, se conta ali uma história nos tecidos, nas capulanas, contando histórias. E nessas histórias sempre tem alguma coisa que é homenageada. E eles começaram a homenagear os países africanos. Então, ali tem a simbologia, mas tem uma simbologia de uma maneira bem narrativa, com elementos que narram. E isso, aliado às cores, né? Sempre aquelas cores fortes, ele dá, claro, uma estamparia, dando uma continuidade, ela tendo um rapport, tendo todos os elementos em harmonia de cor, ela fica agradável. Depois você colocar isso num daréu de gente, com todo mundo com as cabeças todas cheias, enfeitadas com o tecido. Ah, é uma, é uma beleza só. Então, isso cria uma magia. Eu acho que o Ilê, ele é a sua história. Ele, quando sai, ele ali naquela passarela, ele conta a sua história e cada pessoa conta a sua. Você não vê ninguém de cabeça baixa, todo mundo é cabeça para cima, todo mundo está ali sorrindo, feliz. Então, eu acredito que a magia está em todo uma coisa que, às vezes, o homem está esquecendo de fazer, mas está buscando novamente, que é o ritual. O ritual é uma coisa que, vamos dizer assim, esquecida um pouco pelo homem. Aquele ritual não é um ritual qualquer, é um ritual de que toda vez é daquela maneira, tem uma reverência. Então, tudo isso traz essa beleza, essa magia, esse encanto, cantada em versos e prosas, todos os artistas curiosos.
Então, exatamente, é um ritual. Eu gosto de rituais, então eu olho como um ritual. Agora, caríssima Goya, a senhora tem um lema que eu quero saber em que medida que a senhora pode relacionar esse seu lema, que é coragem de criar, com o Ilha, é, esse seu lema com o Ilhéaê, com essa realidade que o Ilhéaê é além de um bloco de carnaval. É ousadia, pura ousadia. Ao criar um bloco só de negro que não pudessem estar brancos, isso já é uma ousadia para um espaço, né? Delimitar um espaço. É ousadia ter a cabeça erguida e cumprir seus rituais. É por ousadia. E eu também tive essa ousadia quando busquei para o cotidiano a moda, uma moda em que e aí é o figurino que influenciou as pessoas quererem vestir cor, como você falou, concordo. E o meu foi criar uma ousadia de criar para o seu cotidiano, isso nos anos 80. Então, eu achei, tive um grande prazer de compartilhar a mesma reportagem em 1988 com Ilhéaê, como numa comemoração na Veja. Nós estávamos na mesma reportagem, falando desse Salvador, que era uma África, um negócio de mais ou menos isso, e me apresentava como um estilista que iniciava, um designer, estilista, em questão da estamparia, design de superfície e estilista das formas que eu trazia para o cotidiano. Então, eu vejo que a mesma coisa de maneira é a questão do Ileaí, da ousadia, da coragem. Até hoje tem coragem, coragem de estar enfrentando tudo e cada vez mais criando coisas lindas, como é o novo modelo que Dete é uma estilista, uma artista de um grande valor e uma precursora do figurino, principalmente ligada ao carnaval. Tem E ela uma, faz outras coisas. tem uma referência na estamparia que está sendo divulgada da fantasia, que é Agostinho, né, aos 100 anos. E ela é linda, ela é discreta e é linda. É, não, tá muito bonito. Eu vi a nova fantasia, a estamparia tá linda, o modelo lindo, atualíssimo, e isso é muito importante, porque o modelo atual que faz parte do figurino dele. Sim. Assim, não é uma coisa que é atual, moderna, eles já faziam isso há muito tempo, com alguns detalhes mais ou menos, mas está dentro de uma contemporaneidade perfeita. Então, eu acho que a questão da coragem de criar é uma responsabilidade, porque você não só pode criar, ter a coragem de criar, você tem que ter a coragem de manter. Esse que é o pior, É verdade. é você manter. É o grande Você, desafio, né? é você se manter no mercado, que é o mercado. O carnaval é uma indústria, é se manter. Que é uma indústria, vamos dizer, ficou parada 2 anos, imagina, né? Como também os estilistas, os designers e toda a cultura. Então, eu acho que a coragem de criar, que é o título do meu curta documentário, é que eu busco nesse curta mostrar que não é só o produto, que é a mesma coisa do Ilhéus. Se você quer fazer uma comparação, é a mesma coisa do Ilhéus. Ilhéus não é só produto de carnaval. Ilhéus é uma história, tem uma narrativa que ela construiu, tem um repertório ao longo da sua vida que ajudou muita gente a se criar para as artes, para a
literatura, para a antropologia, para tantas outras coisas, sociologia, quer dizer, quantos beberam dessa fonte, desse comportamento, porque foi uma tomada de comportamento. Então, por isso que eu acho que você tem razão de fazer essa comparação entre a minha coragem de criar e a coragem de criar do Ilhaí, porque realmente tivemos de ter muita coragem para romper, eu digo romper. O meu romper é o cotidiano, que é uma coisa que as pessoas achavam que é carnaval e as pessoas da religiosidade, de santo que usavam essas roupas africanas. E nós provamos, né? E hoje você está vendo esse colorido que é a roupa do Brasil, nem digo mais, baiana, Brasil, que tomou. Agora, é claro que aqui na Bahia nós temos, na estamparia, pessoas especiais, né? Temos o J. Cunha, temos o Mundão, temos o Alberto Pita, que são pessoas especiais, né? Tem eu, me coloco, porque também faço parte desse Com, grupo, com justiça, plena e, justiça. e isso só existe na Bahia. Isso eu posso Sim, dizer, sim. um grupo assim. E em relação a coragem de criar é a coragem mais, eu diria, forte, sabe por quê? Porque ela faz novas formas, que foi o que o Leia fez. Criou novas formas. O que eu fiz? Criei novas formas lá dentro do meu repertório, e aí essas novas formas deram possibilidade para outros crescerem também. Então, eu acho, concordo com você. Nós temos a coragem de criar. Caríssima Goya, nós da revista Assum Preto ficamos gratos pela atenção que a senhora nos dispensa ao conceder essa entrevista e tudo de bom para a senhora. Parabéns pelo trabalho da senhora, parabéns para a senhora, felicidades e gratidão. Obrigada, obrigada pela oportunidade e viva o Ileaí. Viva o Ilhaê!